Vamos à análise de André Santos Pereira, analista político. Bom dia, bem-vindo. Aparentemente está difícil ao governo de Luís Montenegro acertar na administração interna. Depois de Margarida Blasco, Maria Lúcia Amaral retira a mesma conclusão de PS e Chega de que esta saída, esta demissão é prova de que a gestão em torno das intempéries falhou? Bom dia e obrigado pelo convite. Eu creio que, em primeiro lugar, é importante percebermos o que é que significa esta demissão na própria estrutura do governo de Luís Montenegro. É a primeira ministra que cai, não neste governo, mas nos dois governos, portanto ainda não tinha havido nenhuma demissão de um ministro, e é a substituição da segunda ministra da Administração Interna, depois de Margarida Blasco, neste caso tendo a ministra estado em funções aproximadamente 8 meses. Houve um conjunto de falhas significativas na gestão desta intempérie, mas que não são novas. A ministra falhou maioritariamente em 3 planos. Falhou no plano da comunicação e no plano da empatia, e essa é uma dimensão muito importante, ao distanciar-se do território, ao não ser capaz de ter uma mensagem esclarecedora, apelativa, informativa, o suficiente para não alarmar, mas motivar as populações a compreenderem o real risco do problema que tinha em mãos. Tem uma segunda dimensão também relativamente preocupante, que é a coordenação no terreno. Houve uma sensação de ausência de liderança que se manteve ao longo do tempo. Recordar que a ministra só convocou a Comissão Nacional de Proteção Civil 5 dias depois. A ministra só apareceu, alguma demora. Só apareceu em público 3 dias depois e, portanto, houve algum tempo de distanciamento entre a ministra e o território, e eu creio que este foi um sinal que se fez sentir em vários membros do governo, mas na ministra da Administração Interna, que teria a responsabilidade neste caso, foi particularmente danoso. Isto, de alguma forma, resolve a questão da responsabilidade do governo, ou seja, resolve em toda a linha a responsabilidade do governo nas eventuais falhas na gestão desta catástrofe, ou não? Bom, na verdade não de todo, porque a primeira responsabilidade é do Primeiro-Ministro. É a perspectiva que ouvimos, por exemplo, por parte do LIVRE. Exato, porque na verdade o Primeiro-Ministro tem este papel de coordenação do Governo, aliás assume a competência na ausência da Ministra. Portanto, não desresponsabiliza o Governo. Eu creio que até em última análise aquilo que faz é adensar a forma como o Governo não soube gerir esta situação limite, e é importante dizê-lo também porque foi uma situação limite, uma situação que o país não conhece de forma regular. O Governo não soube lidar com ela da forma mais eficaz. E creio que se estende o não saber lidar ao momento da saída da própria Ministra. Tem alguma ligação com o debate quinzenal de hoje, por exemplo? Tem ligação com o debate quinzenal, e eu creio que o Primeiro-Ministro chega ao Parlamento numa circunstância mais difícil, porque chega a este momento sem ter uma Ministra da Administração Interna sentada na bancada do Governo na Assembleia da República, mas acontece também no momento em que nós temos uma situação limite na região centro, conhecida a situação em Coimbra, foram evacuadas aproximadamente 3.000 pessoas, como acabámos de ouvir, e portanto não é uma demissão de uma ministra que vem no momento muito mais agudo desta crise, digamos assim, porque ainda o estamos a viver. E, portanto, o Governo perde um elemento de liderança num momento em que a tempestade ainda não terminou. Há alguma ligação também com o artigo de ontem de Gouveia Melo? Ele explicou depois na SIC que não tinha intenção de causar a consequência que acabou por se verificar, mas, enfim, fez um artigo muito explicativo daquilo que deveriam ser as responsabilidades da Proteção Civil, daquilo que achava que estava mal, e dizendo também que havia a necessidade de uma demissão por parte da Ministra. Eu creio que Gouveia Melo acabou por ser feliz no tempo. O artigo que escreve é um artigo importante, porque vai para além do pedido de demissão da Ministra, ou pelo menos da recomendação da demissão da Ministra. É um artigo que tem a capacidade de posicionar aquilo que Gouveia Melo entende serem as alterações necessárias a fazer à estrutura da Proteção Civil, com uma reforma mais alargada, com a constituição das suas famosas task force, e convocou uma transformação estrutural no modelo de relação com a Proteção Civil, na relação da Proteção Civil com o território, e eu creio que esse foi um apontamento importante. Gouveia Melo teve também um momento interessante ontem, em que foi bastante pressionado a demonstrar a sua disponibilidade para eventualmente ser Ministro da Administração Interna. Não foi necessariamente esse o contexto de resposta que Gouveia Melo deixou em cima da mesa, embora sejam conhecidas. Acha difícil que isso aconteça? Acho difícil, acho improvável. O Gouveia Melo foi candidato à Presidência da República há muito pouco tempo e, portanto, creio que há alguma improbabilidade nesse facto. Veremos quem se segue. André Santos Pereira, muito obrigada pela análise. Obrigado. Um bom dia.